Olá, família, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no mesmo esquema. O chat está ao vivo, a transmissão não, é pré-gravada. Mas ainda assim eu estou ao vivo aqui no chat e desde já eu quero agradecer a participação de todos. E o motivo dessa transmissão é que eu gostaria de comentar sobre um assunto que não é novo, que já vinha propagando-se há um certo tempo. Antes estava nas sombras e muito pouca gente dava a devida atenção, sendo que agora esse assunto tomou um vulto, principalmente depois do ocorrido no passado dia 7 de outubro, do ataque do Hamas a Israel em solo israelense. Mas antes de entrarmos aqui nesse tema propriamente dito, eu quero agradecer a participação de todos, obrigado à participação dos moderadores, obrigado pela participação sua, Arroz de Festa, que já acompanha esse chato aqui há um bom tempo. Muito obrigado também por você ter se inscrito nesse canal. Ainda tem muita gente perdida, né? Depois da derrubada do primeiro canal com 72.500, eu arredondo para 73 mil inscritos, nunca mais foi possível recuperar essa quantidade. E eu tenho certeza que nenhum canal que fala sobre esses temas, que coloca o dedo nas feridas, vai chegar a receber uma placa de 100 mil dessa plataforma, porque não é importante, não é interessante divulgar canais assim. Pelo contrário, não são poucos aqueles que dizem: poxa, não recebi a notificação, porque essa plataforma não tem o interesse de notificar a você, já que, comparando com a máfia farmacêutica, a Big Pharma não tem interesse em curar ninguém, porque uma pessoa curada é menos um cliente. Essa plataforma não tem o interesse em divulgar canais como esse ou de notificar a ninguém, porque uma pessoa que as escamas caem e os olhos são abertos, deixa então de dizer amém ou baixar a cabeça para tudo o que essa elite satânica propõe. Mas, além disso, nós temos, aqui nessa plataforma, nós temos o canal em várias outras, como, por exemplo, no COS TV, aí está o endereço, eu sei que é um pouco grande, foi esse o endereço que a plataforma me deu. Lá não dá para fazer lives, eu coloco vídeos gravados. Aqui está o endereço do canal na plataforma do YouTube, como vocês podem ver. No Kick, que é a mais nova plataforma, esse é o endereço. Também estamos no Rumble, o canal oficial do Rumble é esse. Já temos mais de 3 mil inscritos, muito obrigado. Estamos na agora Cracolândia X, né? Antes era a Cracolândia Twitter, agora é Cracolândia X. Esse é o endereço. É a plataforma que eu mais interajo, porque é uma plataforma dinâmica e eu gosto. No Instagram, aí está o endereço para quem quiser seguir no Instagram. No Twitch, já passamos de 1.000 inscritos. Esse é o nosso endereço no Twitch. No D-Live, estamos caminhando para 1.000 inscritos no D-Live. Aí está o endereço. No Odyssey, onde eu tive a felicidade de recuperar mais de 900 vídeos e também lives do primeiro canal 4SA Flórida, e estão nessa plataforma aí no Odyssey, esse é o endereço. E deixa eu ver mais, no Trovo, aqui é o endereço do Trovo,
Também estamos no Getter. Esse é o endereço do Getter. E aqui o título da live, o sionismo cristão. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que não é uma plataforma ao vivo, ou melhor, não estamos ao vivo, mas ainda assim eu gostaria de pedir que você, por favor, compartilhasse para que outras pessoas tomem ciência. É uma transmissão pré-gravada, mas estamos ao vivo no chat. Então eu vou colocar aqui uma vinheta e logo em seguida a gente volta. Quem subiu aos céus e de lá desceu? Quem juntou o vento na palma das suas mãos? Quem envolveu as águas com seu manto? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o nome dele? O nome é Yahuwah. Ele é o Criador, quem fez os céus e o mar, mas pode chamar de Yah. Você sempre chamou, clamando aleluia. Nos fizeram chamar de Senhor, mas o nosso Criador se chama Yahuwah. Bendito sejas, Yahuwah, o Elohim de Israel, que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o teu glorioso nome para todo sempre, e que toda a terra seja cheia da tua glória. E porque tão encarecidamente me amou, eu o protegerei, eu o resgatarei, pois conhece o meu nome. E o nome é Yahuwah. Ele é o Criador, quem fez os céus e o mar, mas pode chamar de Yah. Você sempre chamou, clamando aleluia. Nos fizeram chamar de Senhor, mas Senhor não é nome, é um título, um pronome. E Yahuwah, Yud, Rei, Waw, Rei. São 4 letras em hebraico antigo que foram omitidas de Êxodo 3,15, quando o Criador disse a Moisés: diga isto ao povo de Israel: este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado desta forma, geração após geração. Mas quiseram esconder de nós. Mas ele disse: o meu povo saberá o meu nome. Ele é Yahuwah, e nos fez ouvir a sua voz. Veio em cada um de nós. Ele é Yahuwah. Isso você nunca vai aprender em qualquer templo que seja.
Eles vão falar que é Deus, que é Senhor, porque o santo nome foi retirado das Sagradas Escrituras, escondido, mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado, principalmente nestes últimos tempos, onde muitas coisas têm sido reveladas pela graça e misericórdia do Todo-Poderoso, e muitas máscaras também têm caído. Eu quero, antes de entrar no assunto, mostrar alguns updates, algumas atualizações sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Espero que esteja... Opa, peraí. Pronto. Agora sim entrou. Sim, agora entrou. Vamos lá. Então vamos para o Oriente Médio. Aqui está. Deixa eu fazer um refresh aqui. Muito bem. Hoje, em Israel, quer dizer, sim, hoje, né, dia 5 de novembro, o diretor da Central de Inteligência da CIA, William Burns, chegou a Tel Aviv, Israel. O Evil Lord Darth Vader agora está diretamente envolvido. Então a CIA também já se envolveu nessa guerra. Continuando, aqui um dos submarinos, que foi algo que comentamos na transmissão anterior. Estranho, Estados Unidos anunciam que submarino da classe Ohio entrou na área de responsabilidade do CENTCOM. Esse submarino aqui, ó. Não parece, pessoal, mas são enormes. Eu vi um no canal do Panamá, são enormes. Os Estados Unidos anunciaram estranhamente que um submarino da classe Ohio entrou na área de responsabilidade do CENTCOM. O que torna este anúncio estranho é que eles não identificaram qual. Faz uma diferença gigantesca. Existem atualmente 18 submarinos da classe Ohio. 14 deles carregam mísseis nucleares Trident II, com 8 ogivas de direcionamento independente cada. Isso significa que cada submarino possui 160 ogivas nucleares. 4 desses submarinos da classe Ohio, USS Ohio, USS Florida, USS Michigan e USS Georgia, carregam 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk, ataque terrestre, cada um deles. Portanto, a grande questão que está na mente de todos agora é: que submarino classe Ohio acabou de chegar à área de responsabilidade do CENTCOM? Nuclear ou não nuclear? Aí o Hal Turner faz uma observação. As coisas lá no Oriente Médio estão ficando mais perigosas a cada hora. Esta situação entre Israel e o Hamas tem desastre escrito por toda parte. E não apenas para Israel/Hamas, mas para toda a região e talvez até para o mundo inteiro. O que quer que esteja por vir é aparentemente enorme. Por volta das 16 horas, horário padrão do leste, aqui nos Estados Unidos, a Força de Defesa de Israel divulgou uma mensagem nas redes sociais que nunca divulgou antes. E qual foi a mensagem? Pray for us, ou seja, ore por nós. Está em todas as redes sociais agora. Está aqui, ó, Mossad, comentário do Mossad. As Forças de Defesa de Israel enviou um pedido, pray for us, ou orem por nós. Please take a moment and pray. Por favor,
tire um momento e ore. A coisa parece estar cada vez mais séria, muito mais até do que se anuncia, né? Outra coisa preocupante é que o Iron Dome começou a dar tilt. Deixa eu fazer o login aqui para mostrar a vocês. E como eu estou usando para essa Premiere, eu estou usando o Restream. Restream não sai o áudio do vídeo. Mas olha o que aconteceu. O vídeo abaixo mostra pelo menos 2 mísseis de defesa aérea Iron Dome com mau funcionamento grave e caindo em áreas residenciais de Israel. Disse até que o Iron Dome foi hackeado. Esse vídeo aqui, ó. Olha só. הם נפלו פה! כנס! הם נפלו פה בתוך השטח! כנס! תצלם! Caramba. O tráfego flash vindo dos circuitos de inteligência reclama que isso está repentino e obviamente se tornando generalizado. Talvez um problema de todo o sistema. Normalmente as unidades Iron Dome operam individualmente, mas algo parece estar acontecendo onde o número crescente delas está fazendo o que você vê no vídeo. Na verdade, os relatórios afirmam que essas falhas de funcionamento não estão limitadas a um lançador específico ou mesmo a uma área geográfica específica. Os relatórios afirmam que algo está claramente errado. É possível que alguém tenha feito algo no sistema Iron Dome para torná-lo não confiável ou, pior, completamente ineficaz? Grande parte de Israel ficaria literalmente indefesa se isso acontecesse. E aqui vem a notícia, olha. O sistema de defesa de mísseis Iron Dome está com problemas ou com defeito. O sistema pode ter sido hackeado. Aqui, ó. The system... Opa. Levou lá para... Deixa eu voltar aqui. Levou para a Cracolândia. Mas aqui está. The system may have been hacked. E novamente o vídeo. Tremendo, né? Momento quando 5 mísseis do Hezbollah atingiram Kiryat Shmoni e a falha do Iron Dome. Deixa eu botar aqui tela cheia. Eita. Ó, 21h26, hora local. Dia 5/11/2023, portanto foi hoje. É algo que certamente Israel não esperava. Aqui novamente o vídeo, colocaram repetido. É algo que certamente Israel não esperava. Logo agora, né? Logo agora. Bom, aqui nos Estados Unidos, alguns bancos ainda estão com problemas para processar pagamentos. Teve gente que recebeu de quinta para sexta, até hoje o pagamento não caiu. Está aqui, ó, Bank of America é um desses bancos. E eram 5, né? Mas parece que alguns já estão pouco a pouco resolvendo a situação. US Bank também está com problemas, mas as reclamações
têm sido constantes. Muito bem, deixa eu voltar aqui agora para mim a tela. Pronto. Ok, essas foram as atualizações de lá de Israel. Se você chegou agora, muito obrigado pela sua presença. É uma premiere pré-gravado, mas o chat está ao vivo, ok? Bom, o mundo gospel ou evangélico é um mundo farto de criatividade, principalmente vindo da parte das igrejas neopentecostais. E como o evangelho brasileiro é uma cópia do evangelho americano, então toda e qualquer sombra de heresia aqui, que é propagada aqui, repercute no Brasil. Essa semana, por exemplo, eu vi o vídeo do pastor da Xoxa, qual é o nome dele? Hermes, né? Pastor da Xoxa. Ele falando que não tem nenhum problema da pessoa celebrar o Halloween. E ele ainda disse assim, eu morei nos Estados Unidos, como se morar nos Estados Unidos desse autoridade para falar sobre algo que ele desconhece. Mas ele disse que morou aqui nos Estados Unidos e que as pessoas aqui encaram como uma brincadeira, em que as pessoas se fantasiam, etc. e tal, como uma festa, não tem nada ritualístico, não tem nenhum mal, não tem nenhum problema. Segundo o pastor da Xoxa. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque o assunto não é esse, mas vem sim a calhar com tudo o que está acontecendo, uma vez que o mundo evangélico, aí no Brasil, e principalmente aqui nos Estados Unidos, começando aqui, foi infiltrado por jesuítas, pela maçonaria, as igrejas Assembleia e Batista aí no Brasil foram abertas por maçons, pastores maçons, e aqui é normal, é comum, é aceitável um pastor ser maçom, como também no Brasil parece ser normal, sendo que as pessoas têm reclamado, as pessoas têm questionado, têm combatido, então alguns ficam com medo de falar abertamente. Mas existem pastores famosos, inclusive saiu uma lista dos 110 maçons mais influentes, e nessa lista aparece o nome de 2 pastores conhecidíssimos, de igrejas muito conhecidas no Brasil e até no mundo, no caso da empresa Bacanal do Reino de Zeus. Bom, e dentro desse mundo evangélico, conforme já mencionei, o que não falta é a criatividade, né? É o falar em línguas, é o sapatinho de fogo, é a canelinha de fogo, o paletó de fogo, e é unção disso, unção daquilo, e a igreja da parede preta, e aquelas línguas que nenhum anjo entende, mas eles falam que é unção, e os sonhos, todo mundo sonha com tudo ao mesmo tempo. Hoje eu ouvi uma senhora dizendo que ela sonhou com a volta de Jesus e que Jesus voltou no deserto. Não, ele não vai voltar no deserto, ele vai voltar lá em Israel, ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte irá fender-se e não será num deserto. Mas ela sonhou, ela acredita que Jesus vai voltar no deserto. Então, baseado na profecia de Joel, que diz que vossos jovens terão visões e... Opa, caiu um papelzinho aqui, por isso que eu parei. Deixa eu botar aqui. É que o ar está ligado, aí derruba a folha. Que vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Só que não fala que são sonhos proféticos, mas a Igreja Evangélica Brasileira adotou isso, e não foram poucos
os ungidos que ordenaram ao gado aleluia para que bebessem do suco de Giló. Não são poucos aqueles que, ao participarem de tal coisa, estão enfermos crônicos, outros já dormiram, mas o gado aleluia continua dizendo amém para tudo que os ungidos dizem. Até que, alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, então, começou o tal do Crislam. O que é o Crislam? Tem um pastor, que eu saiba, é um dos que mais propagam isso, que é da igreja Saddleback. Inclusive, depois que ele passou a propagar isso, logo após o filho dele cometeu suicídio. Rapaz novo cometeu suicídio. Eu não lembro o nome dele agora, mas se vocês colocarem pastor da igreja Saddleback, S-A-D de Davi, L-E, Beck, B-A-C-K, Saddleback, se não me engano é do estado da Califórnia. Ele começou a ensinar que o mesmo Deus do Islã é o Deus da Bíblia. E aí então nasceu o Crislam. E agora nós vemos um outro fenômeno, o sionismo cristão, que é um movimento em que Israel está acima de tudo e acima de todos. Não importa o que Israel faça, o que Israel fale, não importa, Israel é o povo escolhido, Israel pode fazer tudo, tem carta branca para matar, tem carta branca para enganar, tem carta branca para tudo, porque Deus está com o povo de Israel, etc, 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 etc. Sendo que as pessoas, por falta de leitura, é a grande verdade, confundem o Israel atual com o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, que não tem nada a ver com esse Israel geográfico, com esse Israel dominado pela chamada extrema-direita, por esse Israel que ainda em um dos mandatos do Benjamin Netanyahu foi aprovado o aborto no 9º mês de gravidez. Esse Israel onde Tel Aviv acontece a 3ª maior parada gay do mundo. E esse Israel que domina as instituições financeiras, domina Hollywood, e com Hollywood a gente pode colocar dentro desse caldeirão da bruxa pedofilia, misticismo, esoterismo, entre outras coisas, dessa máfia MK que está escancarando as portas das nações, da Europa e daqui dos Estados Unidos, e empacotando, mandando um pacote de imigrantes. Somente esse ano aqui nos Estados Unidos, segundo dizem, políticos estão falando, uns dizem 8 milhões, outros dizem 10 milhões. O fato é que muita gente, haja visto o que está acontecendo lá na Ilha Charmosa, de 15 mil habitantes, de 7 mil habitantes, a ilha de Lampedusa, na Itália. Tem mais imigrantes do que nativos. Chegaram mais de 15 mil imigrantes e a ilha tinha uma população de 7 mil moradores. Muito bem. Foi criado, então, outro braço dessa hidra, de vários braços, de várias cabeças, que é o sionismo cristão. O sionismo divide-se em 7 partes. Existe o sionismo religioso, o sionismo político, sendo esse o que está no controle de Israel, da máfia MK, daqueles que se dizem e não são, e por aí vai. Mas o povo aleluia, que não lê a palavra e por isso lhes falta entendimento, lhes falta compreensão, pensa que esses que se dizem não são, é o verdadeiro Israel, é o povo escolhido. Quando o próprio Messias batia de frente com esse pessoal, chamando-os de raça de víboras, de sepulcros caiados, de hipócritas, de falsos, entre outras coisas. Mas o povo aleluia, o gado aleluia,
baixa a cabeça e diz amém para tudo que aqueles que se dizem não são, falam e fazem. Muito bem, eu quero apresentar para vocês, então, uma parte que está sendo divulgada e muito aí no Brasil, principalmente com a ida de vários rabinos que estão aí no Brasil, onde abertamente, através dessa plataforma, eles estão ensinando a Kabbalah. E não são poucos os que se dizem cristãos, nascidos de novo, que estão caindo nesse canto de sereia. Haja vista que eles dizem que Jesus foi o maior de todos os cabalistas, que a Cabala é a Bíblia e a Bíblia é a Cabala, que existem códigos secretos na Torá e no Tanar, que cada versículo da Bíblia representa um ano da história da humanidade, entre tantas outras coisas. Realmente é algo que, para quem não conhece, para quem não tem a oportunidade de ler, o mínimo que seja, soa como algo bom, como uma sabedoria, conforme estão dizendo por aí, a sabedoria dos hebreus, a sabedoria dos antigos. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu gosto de ir em fontes primárias. Eu busco em fontes primárias. Então, eu quero mostrar aqui a vocês o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Pronto. E aqui está. Essa é a livraria judaica da qual eu sou membro. É daqui que eu estudo o Talmud, é daqui que eu estudo as 7 leis de Noé, entre outras coisas. Ok? Vocês podem ver aqui, ó, Sefaria. E esse é o endereço, sefaria.org. Qualquer pessoa pode entrar nessa livraria, criar uma conta e ter acesso aos livros que os rabinos dizem que são inspirados, mas que na realidade são esotéricos, xenófobos, místicos, contos e lendas rabínicas. Não há nada de divino nesses livros e muito menos nesses ensinamentos, ok? Vou colocar em português, aumentar mais um pouquinho aqui a letra. Olha só, introdução à Cabala. A pronúncia correta é Kabbalah, ok? Tem escrita aqui com K, K-A-B-B-A-L-A-H, que é a escrita mais comum. No português se escreve assim, Cabala, e tem também com Q de querido, em vez do C aqui. Olha só, já começa por aqui. Origem. A Cabala data do Éden. Olha só, a Cabala data do Éden. Então, eu entendo que quando o Todo-Poderoso colocou o primeiro ser humano no Éden, porque Cabala significa receber. Então, como o homem recebeu a instrução de administrar o Éden, isso é uma Cabala. Como o Todo-Poderoso fez o primeiro ser humano cair em um profundo sono, retirou uma costela e da mesma formou uma mulher, e ele recebeu uma companheira, então Havá ou Eva também era uma cabala. Porque cabala vem da palavra cabal, que significa receber. Mas receber o quê? Receber qualquer coisa? Não. Principalmente o tal do conhecimento proibido, que aí no Brasil é difundido como a sabedoria dos hebreus. Então aqui diz, a Cabala data do Éden. Ela, referindo-se a Cabala, veio de um passado remoto como uma revelação para eleger tzadikim, pessoas justas, e, na maior parte, foi preservada apenas por alguns privilegiados. Aí começa o judaísmo talmúdico, tá aí, o judaísmo talmúdico, registra sua visão do protocolo adequado para o ensino desta sabedoria. Então, a Kabbalah é uma sabedoria.
bem como muitos de seus conceitos no Talmud, tratado Hagigá 11b e 13a. Aí diz assim, olha, não se deve ensinar reticências, o ato da criação em pares, nem o ato da carruagem, ou seja, as famosas merkavás, a um indivíduo, a menos que ele seja sábio e possa compreender as implicações por si mesmo. O conhecimento cabalístico inicial foi transmitido oralmente pelos patriarcas, profetas e sábios, Hakamim em hebraico, para eventualmente ser entrelaçado, ou seja, misturado, nos escritos e na cultura religiosa judaica. Veja bem, cultura religiosa, não tem nada de divino, em absoluto, nada de divino. De acordo com esta visão, a Cabalá primitiva era, por volta do século X a.C., um conhecimento aberto praticado por mais de 1 milhão de pessoas no antigo Israel. Século X a.C. E você já ouviu que Cristo foi, né, o maior de todos os cabalistas. As conquistas estrangeiras levaram a liderança espiritual judaica da época, o Sinédrio, que já foi reinstituído novamente em Israel, a esconder o conhecimento e torná-lo secreto, temendo que pudesse ser mal utilizado se caísse em mãos erradas. Durante alguns séculos, o conhecimento esotérico, está escrito aí, foi referido pelo seu aspecto prática, meditação, Hitbonenut. O Rebbe Nachman do Hitbodedut de Breslov, traduzido como estar sozinho ou isolar-se, ou por um termo diferente que descreve o objetivo real e desejado da prática, profecia. A palavra Kabbalah deriva da raiz hebraica Kabal, que significa receber. O termo implica que é um certo tipo de sabedoria que é recebida. Muito bem. E conforme já foi falado aqui no canal, existem 4 níveis de conhecimento dentro da Kabbalah, sendo o mais alto o Sod. E esses 4 níveis são conhecidos por uma sigla chamada Pardes. E olha, sinceramente, se a pessoa não tem muito esclarecimento, não, devido à vida difícil, teve que começar a trabalhar cedo para ajudar dentro de casa, não pôde estudar, essa pessoa, então, dentro desse pensamento cabalístico, dos 4 níveis do Pardes, essa pessoa jamais terá condições de entender ou adquirir a sabedoria bíblica contida na Cabalá, segundo os rabinos e aqueles que andam pregando isso. Quem conheceu a Cabalá? Durante todo o período dos profetas, a Cabalá foi guardada pelos mestres profetas e transmitida a discípulos selecionados. Então não era qualquer um que pode pregar, que podia ensinar a Cabalá. Tinha que ser escolhido. Durante esse tempo, o santuário, e mais tarde o primeiro templo, serviu como ponto focal para toda a experiência profética. Quando o templo estava prestes a ser destruído, foi mostrado ao profeta Ezequiel uma visão que assinalaria o fim de um período de 1000 anos de profecia. Esta visão é conhecida como Maaseh Merkavah, a disciplina ou funcionamento da carruagem. Vai vendo. A partir do século V a.C., quando as obras do Tanar foram editadas e canonizadas, e o conhecimento secreto criptografado nos vários escritos e pergaminhos Megilot, o conhecimento esotérico passou a ser conhecido como Maaseh Merkavah, e aqui está escrito em hebraico. Então, o conhecimento esotérico não tem nada de divino, é esoterismo, misticismo judaico. O conhecimento esotérico passou a ser conhecido como Maaseh Merkavah, baseado no livro de Ezequiel
e Maaser Bereshit, hebraico, respectivamente, o ato da carruagem e o ato da criação. E aqui está o versículo abaixo, a tradução, né? Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Quem tem permissão para estudar Kabbalah? Aqui, o Maaser Merkavah pode ser ensinado apenas a estudantes individuais, um de cada vez. E eles devem ser sábios e compreensivos com o seu próprio conhecimento. Esta política continuou até depois da destruição do Segundo Templo, em 70 da Era Comum. Rambam, que é o Maimônides, que é uma das Coca-Colas do deserto para os rabinos. O Rambam disse o seguinte, abre aspas, eu digo que não é apropriado perder tempo em pardês, isto é, misticismo. Olha aí, ó, o próprio Rambam, ou Maimônides, aquele que era gordo, fedorento, que casou com uma mulher muito bonita, e todo mundo olhava para ela, porque ela era muito bonita, o que ele fez? Mandou ela raspar a cabeça e colocar uma peruca. E essa tradição veio passando com o tempo e hoje, quando uma judia se casa, ela é obrigada a usar uma peruca. Ela não pode mostrar os seus cabelos naturais. Vocês sabiam disso? Então, esse Rambam, também conhecido como Maimônides, ele disse que não é apropriado perder tempo em pardês, isto é, misticismo. Ou seja, o pardês é misticismo, meu amigo. E você está engolindo esse lixo como se fosse sabedoria. Você diz até que se arrepia, que chora, que sente a presença de Deus. Não! Você está sentindo a presença de um Deus, não do Todo-Poderoso. Você está chorando de opressão, não é de felicidade ou de alegria, não. Porque pardês é misticismo. Até que a barriga esteja cheia de pão e carne. Conhecimento do que é permitido e do que é proibido e distinções semelhantes em outras classes de preceitos. Aí vem, o que é Kabbalah? A Kabbalah é referida como a alma da Torá. Olha só. Sem a Kabbalah, a Torá não é a Torá. É a alma da Torá. A Kabbalah é uma antiga tradição judaica. Está aqui, ó. Não tem nada de divino. I'm so sorry, but I need to let you know. I need to advise you. You are being deceived. Eu sinto muito, mas eu tenho que te avisar. Você está sendo enganado. Kabbalah não tem nada de divino. É uma antiga tradição judaica que ensina os insights, ou seja, deixa eu ver aqui o que é insights mesmo, rapidamente. Eu sempre esqueço o significado dessa palavra em português. Percepções. Que ensina as percepções mais profundas sobre a essência de Deus. Famoso conhecimento dos hebreus, né? Que éramos pré-existentes, que a nossa alma estava se afogando quando o Eterno criou tudo e o Espírito do Eterno pairava por sobre as águas, e ali a gente estávamos nos afogando nessas águas, né? Que na rebelião dos céus nós ficamos neutros e por isso fomos lançados aqui na terra. Meu amigo, eu quero abrir os seus olhos. Você está sendo enganado. Tudo isso que você está ouvindo e que pensa que é sabedoria, isso vem de um livro chamado As Lendas dos Judeus. Eu já mostrei esse livro, inclusive tem aqui também. Se você entrar na cefaria.org e digitar As Lendas dos Judeus, ou The Legends of the Jews, e aí você pode clicar, se abrir com o Google Chrome, clica com o mouse direito, você pode colocar em português, você vai ver tudo isso está escrito lá. Não é sabedoria divina, não é sabedoria do Eterno, é sabedoria cabalística. Então a Kabbalah é referida como a alma da Torá,
A Kabbalah é uma antiga tradição judaica que ensina as percepções mais profundas sobre a essência de Deus, sua interação com o mundo e o propósito da criação. Você pode ver que em toda árvore da vida, né, que eles chamam, deixa eu colocar aqui, vou abrir aqui, google.com/images. Aqui, Sephiroth. Ó. Isso, saiu isso daqui. Vou colocar em português. Aqui. Tá aqui, as 10 Sephiroth. Que eles dizem, olha só, tá vendo? Ó, abriu aqui na Sefara, aqui, ó. Que eles dizem que são 10 reinos, né? Tá aqui o Keter, que é a coroa. Acima do Keter, eu quero pegar uma acima do Keter. Tá aqui, ó. Tá aqui o Keter, Chokhmah, Da'at, Hesed, Netzah, Yesod, Tiferet, Hod, Gevurah, Binah, e por aí vai. E por entre esses reinos aqui vai subindo a Nahash, a Kundalini. Deixa eu pegar uma aqui, onde aparece o Ein Sof, que eles dizem que Ein Sof é o sem limite, o sempre eterno. Ein Sof criou o Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso criou o mundo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, senão vou ter que pegar o meu livro ali para mostrar a vocês. Deixa eu colocar aqui direto. Ein Sof. Pode se escrever assim. Tá aqui, ó, o nome, ó. Ein Sof, não sei como pronunciar isso aqui. E o símbolo de Ein Sof é um círculo com um ponto no centro, um ponto cêntrico. Deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Aqui, ó, The Sephiroth Ein Sof, The Limitless One, o sem limite. Deixa eu ver se dá para... Tá aqui, ó, Kabbalah, olha só. Deixa eu ver se está aqui a figura. Aqui, ó. Sephiroth Ein Sof. Esse aqui, para eles, que é o Bam Bam Bam. Não é Elohim. Não é. Inclusive, como é que se diz? O professor Eduardo Jimenez fez uma live com aquele Moré, e o Moré falou isso. Da Sephiroth, e no topo da Sephiroth está Ein Sof, que nós conhecemos como o sem limite, o todo-poderoso. E o Moré diz que prega como é que se diz? O judaísmo messiânico. E aí, quando eu fiz uma pergunta lá, coloquei no chat e o professor Eduardo leu para ele responder, a pergunta era: o judaísmo messiânico também estuda o Zohar e o Talmud babilônico? Eu fui bem específico, porque existem 2 Talmuds, o de Jerusalém e o babilônico. O babilônico, se não me engano, é o mais antigo e é o mais endemoniado. E aí o Moré, ele falou, essa pergunta é capciosa, mas ele citou Ein Sof. A pessoa que crê no Ein Sof está negando Elohim, ou que comparar Elohim com Ein Sof também está negando. Então veja bem, meus amigos, de divino isso não tem nada. Você pode ficar com raiva de mim, pode sair do canal, não me preocupo.
O chofar eu estou tocando. E se alguma coisa acontecer à sua alma, seu sangue não será cobrado das minhas mãos. Será cobrado das mãos de outros, mas não das minhas. Então aqui diz, a Cabalá ensina a cosmologia judaica essencial, parte integrante de todas as outras disciplinas da Torá, às vezes chamada de Torá interior ou sabedoria da verdade. Oferece uma estrutura e um plano geral abrangente para o universo, bem como uma compreensão detalhada dos detalhes de nossas vidas. O estudante de Cabalá é conscientizado do processo de retificação pessoal e coletivo e é encorajado a desempenhar um papel ativo nele. Agora, olha só, o termo Cabalá aplica-se apenas a escritos que surgiram na Espanha medieval e no sul da França a partir do século XIII. Tá vendo? Messias nunca ensinou Cabalá, pessoal. Isso é mentira. Isso é mentira. A Cabalá judaica é um conjunto de ensinamentos esotéricos destinados a explicar a relação entre o Deus eterno e imutável, o misterioso Ein Sof, aqui está, ou seja, o infinito, e o universo finito e mortal, a criação de Deus. Interpretações religiosas místicas dentro do judaísmo. Eles costumam usar escrituras judaicas clássicas para explicar e demonstrar seus ensinamentos místicos. Sabe uma parte onde realmente tinha Cabalá? E dentro do templo? Ezequiel 8. Leia lá Ezequiel 8. Nas salas escondidas, onde poucos tinham acesso, eles adoravam imagens desenhadas nas paredes, de bípedes e aves e toda sorte de animais. Então, eles costumam usar escrituras judaicas clássicas para explicar e demonstrar seus ensinamentos místicos. Às vezes traduzido como misticismo ou conhecimento oculto, é uma parte da tradição judaica que trata da essência de Deus. Os cabalistas acreditam que Deus se move de maneiras misteriosas. No entanto, os cabalistas também acreditam que é possível obter o verdadeiro conhecimento e compreensão desse processo interno e misterioso, e através desse conhecimento, a maior intimidade com Deus pode ser alcançada. Ou seja, se você não conhecer o Pardes, que o próprio Ramban disse que é misticismo, você não terá intimidade com Deus. Os praticantes tradicionais acreditam que as suas origens mais antigas são anteriores às religiões mundiais, formando o modelo primordial para as filosofias, religiões, ciências, artes e sistemas políticos da criação. Historicamente, a Cabalá surgiu após formas anteriores de misticismo judaico na Espanha e no sul da França dos séculos XII a XIII, e foi reinterpretada durante o renascimento místico judaico da Palestina otomana, do século XVI. Isaac Luria é considerado o pai da Cabalá contemporânea. A Cabalá luriânica foi popularizada na forma do judaísmo racídico a partir do século XVIII. Aí, esse daqui eu vou deixar para a segunda parte, né? Por que devemos estudar a Cabalá? Mas eu quero mostrar uma coisa a vocês. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Who does Esau/Edom represent today? Peraí, pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é um rabino ortodoxo. O nome dele é Tovia Singer. E esse rabino, ele tem debatido e espancado vários pastores evangélicos daqui dos Estados Unidos nos debates, provando que Yeshua não é, nunca foi, jamais será o Messias, dentro
do que eles creem. E esse é o rabino responsável em espalhar aquela fala de Zacarias, que diz assim, que 10 goim pegarão no tzitzit dos judeus e dirão, queremos ir contigo, com vocês, porque sabemos que Deus é com vocês. Aí ele diz, foi ele que começou a pregoar isso, que quando Mashiach vier, cada judeu terá 2.800 escravos. Então esse cara é o bam. Só que até hoje ele não teve assim um pastor que, por exemplo, o interpelasse com relação ao Talmud, que o interpelasse, por exemplo, com relação ao Zohar, a Gemátria, entre outras coisas. Porque tudo isso é misticismo. Eu li para vocês que o próprio Maimônides, Ramban, disse que Pardes é misticismo. E aqui ele destrói ou dá uma explicação a respeito das famosas 7 leis de Noé, ou as 7 leis noéticas, para aqueles que são goim ou goim e querem se tornar Bnei Noah. Vamos ver aqui. Who does Esau/Edom represent today, and what will happen to them in the end time? Olha só a pergunta. Quem Esaú ou Edom representa hoje? E o que acontecerá com eles nos fins dos tempos? Aí ele já começa a explicar, então isso é muito fácil. Ele vai falar que Esaú é o irmão gêmeo de Jacó, ou seja, Jacó, o patriarca dos Edomitas, Edom significa vermelho, e também dos Edomitas foi gerado Amaleque, e que Estados Unidos e toda a Europa são Edom. Isso que ele vai falar aí. Oh, so that's really easy. So Edom is christened. Olha aí. Edom, que tem que ser destruído, que eles têm que destruir Edom, esse é o mandamento, é a cristandade. Então é você, católico, é você, evangélico, tá vendo? E você fica lambendo a sola do sapato desse pessoal. Eles querem te matar, eles querem te destruir, e você fica lambendo a sola dos pés desse pessoal. It is the implacable enemy of the Jewish people. The concept of Esav as Rabino, Edom é a cristandade, tá vendo? Rome was changed, transformed into a religion. So therefore, any nation that has that religion can be qualquer nação que tiver uma fé cristã pode ser considerada como Esaú. Como tal, tem que ser destruída. E se for cristão branco, pior ainda, eles têm um verdadeiro pavor, um horror de cristão branco. Por isso estão enchendo a Europa, né, um pessoalzinho, para haver uma mistura, já que o homem pardo, segundo aquele plano, que eu não posso falar o nome aqui, é mais fácil de ser dominado porque é submisso. Be considered Esav. See? So therefore, it's not one nation that is now 2,000 years or whatever, but it is a religion, and any nation that has that religion predominantly is called Esav. Christianity, of course, ultimately became Western. Olha aí, é claro que o cristianismo acabou se tornando a civilização ocidental. Vai lá, gado, continua dando seu dinheiro. Vai lá, faz uma caravana. Chama o Tonhão para guiar a caravana. Vai te deixar lá, hein? Ainda mais agora do jeito que estão as coisas. Civilization. So Esav today is really Western civilization. Because Western civilization is basically Christian. And therefore that is considered to be Esav. Tá vendo? Porque a civilização oriental, basicamente, é cristã. Portanto, é considerada como sendo Esaú. Esaú que se tornou Edom, que se tornou o Império Romano,
que se metamorfoseou no Império Cristão, que se tornou a civilização cristã, que agora é representada pelos Estados Unidos da América, sofrerá uma derrota esmagadora e humilhante. É tudo o que há de perverso no mundo. Mas estão pedindo a ajuda dos Estados Unidos. E o sionista Biden vai mandar 14 bilhões de dólares para eles. Pessoal, eu evito de comentar, de falar muitas coisas, porque aqui nessa plataforma não existe liberdade, mas, para bom entendedor, um pingo é letra. Esav, who became Edom, who became the Roman Empire, which metamorphosed into the Christian Empire, which became Christian civilization, which is now represented by the United States of America, will suffer a crushing, humiliating defeat. Esau is everything that's wicked in the world, and it's the Edom. Esav is Edom. It's the final kingdom of the four kingdoms. It's the greatest, the most implacable enemy of the Jewish people. Prophesy. We have hope. Tá vendo? Para eles, cristão não é amigo de Israel, é inimigo. Tudo isso primeiro para mamar o dinheirinho do pessoal, né? Que tá mandando aqui, então as igrejas estão mandando roupas, comida, não estão precisando. Estão mandando roupas, comida, dinheiro. Os pastores daqui, daí também. Devoted to the destruction of Edom. Tá aí, ó, temos um livro inteiro dedicado à destruição de Edom. Que livro é esse? É a Torá? Não. É um livro deles. At the end of days, this is the last kingdom. In traditional Jewish thinking, it's the church. It's the implacable. É a igreja, é o inimigo implacável dos judeus. Of the Jews. It's a morphing kingdom. It's unlike the previous kingdoms. It begins as Rome. Ali começa como Roma e se transforma em cristão no século IV e depois divide. And it morphs, becomes Christian in the 4th century, and then it divides and divides and divides. So who's Edom? Edom includes most of Europe. It includes. Aí, quem é Edom? Edom inclui a maior parte da Europa, inclui os Estados Unidos. Eles querem acabar com esse país que está mandando dinheiro e que está lá como cão de guarda defendendo a retaguarda deles. Então, vocês acham que eles vão ter algum remorso? Que tem pena? Não, pessoal. Tudo isso faz parte do plano. The States of America, it's the Roman Empire that was never destroyed. Edom becomes America. Why? Because America is Edom, after all. Esav? Aí, porque a América é Edom, e ponto final. Quando, na realidade, os edomitas, tem muitos desses aí, ó, de barba, que se dizem, mas não são. Tem muito edomita aí escondido. Who in modern day terms is really basically, certainly one of them is America. But for those of you who understand that Italy is the seat of the Roman Empire of Edom, even. Aí fala abertamente da Itália, que é a sede do Império Romano, de Edom. Edom is scattered. Então é coincidência que fizeram lá na ilha de Lampedusa e que estão fazendo em outras cidades italianas? Não é, pessoal, é tudo planejado. Many other nations today that speak Latin languages that have some. E muitas outras nações que hoje falam línguas latinas. O português é um idioma latino. Estão vendo? Of the Roman Empire, including America. They are first. So Edom is everywhere, and the United States of America is also part of Edom. Malchut Edom, which includes all of America, Europe, and some of the Western Quarter. Who becomes the children of Esav? All of a sudden, it shifts now, and we talk about Galut Edom as whom? As Rome, and eventually Western civilization. The Edomites are the descendants of Edom, who is also known as Esau, Jacob's evil twin. Our tradition tells us that the Edomites are the ancestors of the. A nossa tradição diz-nos que os edomitas são os antepassados dos romanos. É a tradição, como os livros que eles estudam, que eles valorizam e colocam acima da Torá, como o Talmud, o Zohar, que você está recebendo esse lixo místico, esse lixo esotérico como a sabedoria dos hebreus.
Eles querem te matar, seu bobo. Ei, ops, abre os seus olhos. And indeed of all Europeans and the entire Christian world. Esav, who is the symbol of all the nations, Christians or not. Rome is the last empire of the 4 empires that subjugated the Jewish people. Edom. Se eu estivesse num debate com esse rabino, eu ia perguntar: ô rabino Tovia Singer, por que o seu livro sagrado, o Talmud, permite que um homem de 40 anos tenha relações com uma menina de 3 anos e 1 dia de idade? Onde está isso escrito em qual livro da Torá? No meu dicionário, isso como é que se chama mesmo? Pedofilia, né? E pedofilia é crime. Mas não, os pastores aqui não estudam o Talmud, nem sabem o que é, o que significa. E aí ele está deitando e rolando. The worst of all. And Edom is going to be destroyed. We have entire books in Tanakh devoted to the destruction of Edom. It's finished, it's gone, no more. The West is Rome. According to the simple meaning, Europe and America are really one entity. But we know one thing, right? That when it comes to the classic Rome, a Europa e a América são realmente uma só entidade. Which is Europe, they're finished. Esav, Edom, is the implacable enemy of the Jew, and an identifying feature of it is that it's constantly morphing, changing, but it's really the same thing. It only appears different, but it's really that 4th horse that has just many different colors. Their mark is eagle, and that's really the sign of the Romans and the Russians and the Americans and the Germans. All the evil empires, they all have the same symbol. And it describes then this force that's going to be destroyed like a marine creature, like a fish. It should be stated, I know for most people they think that the symbol of Christendom is a cross. As it turns out, the symbol of the cross for Christianity, relatively speaking, is rather late. The early and most primitive Christian symbol is the fish because of the acronym of its name. So the fish is the ancient symbol of Christendom. It's really not until you get to the 4th century, until you get to Constantine, does the cross emerge as the chief symbol of the church. And it slithers from one place to another place because Christendom has managed not just to remain isolated and local to Rome, remain local to Edom in that area, but rather it slithers and emerges in different nations all over the world. And this has to be utterly destroyed because Christendom is the religion of Rome. And this is written over 2,000 years ago. And in the future, the sons of Ishmael are future to arouse huge wars all over the world. Now it's going to happen. They're going to go against the entire world, the sons of Edom. And they're going to go and gather war against the rest of the world. The sons of Edom, these are the Christians. So all the Muslims, this is a prophecy from over 2,000 years ago. The Muslims are going to go and they're going to infect the rest of the world. Everywhere they're going to go, they're going to cause havoc, they're going to cause riots, they're going to cause wars, and they're going to go against the land of Edom, the nation of Edom, which in our generation, this is the Christians it's talking about. In Isaiah chapter 63, the day of the great and terrible day of... Olha só, Isaías 63 é um capítulo que fala da destruição de Edom. E esse o Shapira, aí, que vai em várias igrejas e até prega, ele diz claramente que Adonai virá de um lugar que é Edom para destruir o cristão, a cristandade. Lord. It says that the Lord will come out from a place called Edom and he will crush Edom. Now, I'm just a broadcaster here, okay? In Jewish understanding, Edom is really talking about the Christianity. Okay? Christianity is called Edom. Say it again. Christianity is Edom. The Edomim, Esav was called Edom, and his descendants were known as the nation of Edom. According to Chazal, Edom is the father of Rome, what would later become the Roman Empire. All the mountains are going to be full of blood of the corpses of Edom.
because of the vengeance that Hashem is going to take from them. Kadosh Baruch Hu will rise and will destroy completely the city of Edom and will completely uproot them. But regarding Esau, Edom, we stress their complete destruction and that God will throw them into the endless pit of darkness and oblivion. Regarding the total obliteration of Esav, we also have... E aí, de repente, você esteja com uma dúvida assim na mente. Gustavo, de onde eles tiraram tudo isso? Como eles chegaram a essa conclusão que Edom são os cristãos? Do Sod, que vem do Pardês, que andam ensinando para vocês aí como algo santo, divino, sabedoria, imaculada das galáxias, a última Coca-Cola do deserto. E eu estou mostrando justamente o contrário com fontes primárias. Mostrei a Cefária e agora vários rabinos dando suas opiniões. Leva tempo? Leva, porque você pegar o depoimento de vários rabinos sobre o mesmo tempo, sobre o mesmo tema, e editar e colocar num vídeo, isso demora, mas vale a pena, porque aí caem as máscaras. Caem as máscaras de quem está ensinando a Kabbalah para vocês. Tudo isso daí está na Kabbalah. Have an entire book of Obadiah. In verse 18 of the single chapter of that book, we read as follows: Then the house of Jacob will be like fire, the house of Joseph a flame, and the house of Esau will be straw. They will set them alight and consume them. There will be no survivors from the house of Esau, for God has spoken. The third, this is called Nekama Bagoim, revenge on the nations that went against us for the... Isso é chamado de Kamabagoim. Vingança contra as nações que foram contra nós nos últimos 4 ou 5 mil anos. 4,000 or 5,000 years. Any nation, any person that went against the nation of the Jews is going to be a Nekama. There's going to be a revenge. Hashem will take their blood back. The descendants of the enemies of our people that were enemies to our people from day first are still hating us in the commandment of their ancestors, the children of Esav that hates Yaakov, the children of Amalek that hates Yaakov, the children of all the ones that had that black bitterness instead of a soul, that black, dark, horrible, depressed, negative and awful shadow as a poor replacement for a soul, still hating us, still jealous, still don't know what to do with our goodness. To Christianity, to Edom, and that Christianity must be utterly destroyed. Olha aí, meu amigo, o que é mais claro do que isso? O cristianismo deve ser totalmente destruído, e é assim que chegará toda a força da era messiânica. É mais claro do que isso. O cara tá falando, eu quero te matar, eu quero acabar com a tua raça, seu goi miserável. Você não presta, você é um câncer, a tua alma é negra, a tua alma é amarga, a tua alma é azeda, é podre, eu quero acabar contigo. E as pessoas ainda dizem amém, dão dinheiro, vão lá, fazem caravana e falam que esse pessoal é o povo escolhido. Olha, I rest my case. And that is how the full force of the Messianic age will arrive. The spiritual heirs of the Roman Empire is the Western world, United States of America, so the USA will last until Mashiach comes. So one of the things that has to happen is America has to fall. I mean, because the American-led... Até tu, Brutus. Jonathan Kahn, até tu, né, Brutus? The world order, that's the American-led order, is going to end. That's not the same as the very end that we read in the Bible. Right. So somehow we're going to see a collapse. I mean, America is strong, but not when they're going against 3-4 armies. It's going to take down Esau. It's going to take down Esau. Once we will leave this place, Hashem will bury America. That's what's going to happen. Not because I'm some kind of a prophet. I'm not giving you any prophecies here. I'm just describing to you a divine formula. E esse daí é rabino lá de Nova York, tá lá em Nova York. E tá falando que
A América vai ser destruída. Tá aí, pessoal. Nós vamos ter outras partes desse estudo. Eu vou fazer a minha parte, tá bom? Eu vou procurar mostrar didaticamente, como eu sempre procuro fazer. Agora, quem tem que tomar a decisão é a própria pessoa. Se você ainda quiser ficar dando ouvidos a essas mentiras, o problema é seu. O problema é totalmente seu. Eu estou fazendo a minha parte. Vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos de coração. Por favor, compartilhem essa live para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Se você quiser usar parte desse material todo, fique à vontade, não vou dar strike, com o intuito de propagar a verdade e mostrar como o gado aleluia está sendo levado para o matadouro com um sorriso nos lábios e dizendo amém. É triste. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Ciao.